Fala pessoal, se você está pensando em comprar uma placa de vídeo esse ano, se liga porque hoje a gente preparou o nosso tier list das GPUs lançadas em 2025. Aqui o foco não é só medir força bruta, a ideia é analisar o custo-benefício, ou seja, o quanto de desempenho você leva pelo que você gasta. Isso significa que uma placa mais potente nem sempre vai estar no topo, se o preço não justificar o ganho real de performance. Para isso, a gente vai olhar não só testes reais, mas também para benchmarks sintéticos, como o PassMark, que mede desempenho em rasterização, shaders e performance 3D bruta. É um indicador útil, mas que não reflete tudo, como por exemplo Ray Tracing ou tecnologias de upscaling tipo DLSS. Além disso, a gente vai considerar as características técnicas, consumo, VRAM, preço médio no Brasil e comparar com o MSRP lá fora. Todos os valores que eu vou citar são a média que a gente encontrou no fim de agosto no Brasil. Então você pode achar um pouco mais barato em modelos mais simples de cada placa ou um pouco mais caro em versões mais top de linha. Então, sem mais demora, vamos começar pelas placas de entrada, custando até R$2.000. A primeira da lista é a Intel Arc B570. Essa placa tem um score de 14.221 pontos no PassMark. Ela tem 10 GB de VRAM, um TDP de 150 watts e clocks de até 2.500 MHz. Nos Estados Unidos, ela foi lançada por $219, que em conversão direta daria uns R$1.200. Mas aqui ela está saindo por cerca de R$1.800, um markup de 56%. Até que não é um absurdo comparado com outras, mas para aproveitar bem o desempenho dessa GPU, você vai precisar de uma CPU moderna e o Resize Bar ativado. Em processadores antigos, ela perde fácil de 15 a 20% de desempenho. É uma boa escolha econômica para quem só precisa para edição de vídeo, por exemplo, por conta do QuickSync, mas para jogos ela deixa a desejar. Vamos colocar ela na categoria E. Próxima placa de entrada, a polêmica RTX 5050. Ela é uma placa que tem um score de 17.595 pontos, 8 GB de VRAM, mas é a única placa da linha Blackwell que usa GDDR6 ao invés de GDDR7, o que impacta no desempenho. O TDP dela é de 130 watts e lá fora ela foi lançada por $249 ou R$1.340 em conversão direta. Aqui no Brasil você encontra ela por em média R$2.050, um markup de 52,8%. Na nossa opinião, essa placa custa em média só R$100 a R$200 a menos do que uma RTX 5060, mas ela é de 15 a 20% mais lenta. Nesse valor, evite comprar essa placa. Vamos colocar ela no evite. Agora vamos para as placas intermediárias simples, de R$2.000 a R$3.000. Começando por uma placa que fez barulho no início do ano, mas rapidamente o pessoal foi esquecendo. A Intel Arc B580. Ela tem um score de 15.813 pontos, mas vale dizer que no caso das placas da Intel, o PassMark não é uma métrica muito justa, porque ele inclui testes em DirectX 9, DirectX 10 e DirectX 11, onde os drivers da Intel ainda usam camadas de tradução que reduzem a performance. Em APIs mais novas, como o DirectX 12 ou no Vulkan, a história muda bastante. A B580 traz 12 GB de VRAM, um TDP de 190 watts e clock de 2.670 MHz. Ela foi lançada a $249, o equivalente a R$1.340 aqui no Brasil, mas você encontra ela por cerca de R$2.300, um markup alto de 71,5%. Em jogos atuais e bem otimizados, como Doom Eternal ou Cyberpunk, ela chega a igualar ou até superar a RTX 5060, mas ela precisa de uma CPU moderna
com o Resize Bar, assim como a B570, para entregar o máximo de performance. Ela também tem o Quick Sync, que é um diferencial se o seu foco é para edição de vídeos, no geral, categoria C. Próxima placa, provavelmente uma das mais vendidas, a RTX 5060. No Pasmark, essa placa faz 20.708 pontos. Ela tem 8 GB de VRAM GDDR7, TDP de 170 watts e clock de 2.235 MHz. Ela foi lançada por $299, em conversão direta isso daria R$ 1.610, mas aqui no Brasil está saindo por 2.350, um markup de 46%. Essa placa causou muita polêmica no lançamento por conta da quantidade de VRAM, que o pessoal achou insuficiente. Ela realmente poderia ter vindo com 10 GB ou 12 GB, mas o ponto forte dessa placa é esportes e jogos em Full HD. Para essa finalidade, na nossa opinião, ela não tem um custo-benefício ruim. Além disso, ela tem as otimizações de IA da NVIDIA, que podem ajudar em jogos mais pesados, entregando mais fluidez no geral. Então, se o foco for jogos em Full HD e não 2K, é uma placa que vale a pena. Mas para 2K, a VRAM já começa a limitar bastante. Por isso, a gente vai colocar ela na categoria C. Próxima da lista, a RX 9060 XT, versão 8 GB. Essa placa tem um score de 20.081 pontos, memória GDDR6 e um TDP de 150 watts, com um clock de 1.700 MHz. O preço de lançamento foi $299, em conversão direta isso daria R$ 1.610, mas você encontra aqui na média por 2.400, um markup de 49%. O desempenho bruto é bom e os drivers da AMD estão estáveis. A AMD melhorou muito nesse aspecto com as placas RDNA 4. Mas, como a gente falou, para a RTX 5060, os 8 GB de VRAM já não sustentam bem os jogos em 2K. E sem as tecnologias de DLSS da NVIDIA, em jogos mais pesados, a RTX 5060 se sai melhor. Por isso, categoria D. Agora, vamos de 5060 Ti versão 8 GB. Ela tem 22.664 pontos no Pasmark, um TDP de 180 watts e um clock de 2.407 MHz. Ela foi lançada nos Estados Unidos por $379, que é o equivalente a R$ 2.041 em conversão direta. Mas aqui no Brasil ela está custando uma média de R$ 2.800. Um markup de 37,2%, que é o menor markup de todas as placas dessa lista, provavelmente por conta da baixa procura por ela. O problema dessa placa é a proposta confusa. Ela tem um chip gráfico com foco em jogos 2K, mas a limitação da VRAM é um gargalo sério para jogos nessa resolução. Além disso, por R$ 200 a mais, você pode pegar a próxima placa dessa lista, que é uma das nossas prediletas. Eu tinha colocado a 5060 Ti de 8 GB na categoria Evite inicialmente, mas por conta do preço que tá bom, a gente vai subir ela para a categoria E. Agora vamos subir um degrau e classificar as placas que a gente considera mid-range alto, de R$ 3.000 a R$ 5.000, começando por uma placa que a gente já falou várias vezes aqui no canal, a RX 9060 XT de 16 GB. Ela marca um score de 20.114 pontos, tem um TDP de 160 watts e um clock de 1.700 MHz. Ela foi lançada com um MSRP de $349 nos Estados Unidos. Em conversão direta, isso daria R$ 1.880. Mas no Brasil, você encontra ela por uma média de R$ 3.000 a R$ 3.150, um markup de 67%. Essa placa tem uma das melhores propostas atualmente. Os 16 GB eles resolvem o gargalo da versão menor, entregando um ótimo custo-benefício para 2K. Ela tem um desempenho bem próximo da 5060 Ti de 16 GB, mas ela custa uma média de R$ 400 a menos. Por isso, a gente vai colocar ela na categoria
A. Falando da RTX 5060 Ti de 16 GB, ela é a próxima da lista. Marcando 22.875 pontos com um TDP de 180 watts e clocks de 2.400 MHz, o MSRP dessa placa foi de $429, o equivalente a R$ 2.310 em conversão direta. Mas o preço no Brasil está em média R$ 3.600, um markup de 55%. Essa placa também é uma boa escolha, principalmente para quem quer os recursos de IA da NVIDIA, como o DLSS e o Reflex, embora ela perca um pouco no custo-benefício contra a 9060 XT de 16 GB, na nossa opinião. Mas é uma placa que faz sentido. Categoria B. Subindo mais um degrau, vamos para a RTX 5070. Essa placa tem um score de 29.096 pontos no Passmark. Ela tem 12 GB de VRAM, um TDP de 250 watts e um clock de 2.330 MHz. Ela foi lançada nos Estados Unidos a $549, que em conversão direta sairia R$ 2.957. Mas no Brasil, ela está saindo uma média de 4.250, com um markup relativamente baixo, de 43,7%. Quando essa placa foi anunciada, ela não impressionou muito. Ela tem basicamente o mesmo desempenho da 4070 Super da geração passada, com a diferença que ela usa memória GDDR7 e tem acesso ao DLSS 4. Mas do lançamento até agora, o preço caiu bastante. Então, atualmente, na nossa opinião, essa é uma boa placa para comprar com um chip gráfico potente e um dos menores markups atualmente. Categoria A. Próxima da lista, a RX 9070, sem o XT. A RX 9070 ela faz 25.415 pontos no Passmark, tem 16 GB de VRAM, um TDP de 220 watts e um clock de 1.330 MHz. Ela foi lançada nos Estados Unidos a $549, que em conversão direta seria R$ 2.957. Aqui, ela está saindo uma média de R$ 4.800, um markup de 62,3%. Essa placa é uma placa excelente. Ela supera a RX 7900 XT, que é a versão mais cara da geração anterior, e tem um desempenho bruto bem próximo da RTX 5070 em Ray Tracing, o que é bem impressionante por se tratar de uma placa da AMD. Além disso, ela tem 16 GB de VRAM e um bus de 256 bits, comparados com os 12 GB de VRAM a 192 bits da 5070. E ela te dá acesso ao FSR4, que é tipo DLSS da AMD, que melhorou muito nessa geração. É uma opção bem sólida. Eu prefiro ela à RTX 5070, mas ela está com um markup relativamente alto no momento. Por isso, a gente vai colocar ela na categoria B. Agora, vamos classificar as placas que a gente considera high-end, acima de R$ 5.000. Começando pela RX 9070 XT. O score dessa placa é 26.830 pontos. Ela tem 16 GB de VRAM, um TDP de 304 watts e um clock de 1.660 MHz. O MSRP de lançamento foi $599, o equivalente a R$ 3.226. Mas no Brasil você encontra ela por uma média de 5.250, um markup de 62,7%. Essa placa é, sem dúvida nenhuma, a melhor placa atualmente em termos de custo-benefício para jogos em 4K. Ela entrega, em alguns jogos, a performance de uma RTX 5080 custando muito menos. Por isso, a gente vai colocar ela na categoria S. Próxima da lista, a RTX 5070 Ti. Essa placa faz 32.965 pontos no Passmark. Ela tem 16 GB de memória GDDR7 e um TDP de 300 watts com um clock de 2.300 MHz. O preço sugerido de lançamento foi $749, que em conversão direta daria R$ 4.034. Aqui no Brasil você encontra ela por uma média de R$ 6.600, um markup de 63%.
Essa placa, apesar de ser cerca de R$ 1.200 mais cara do que a 9070 XT, é também um pouco mais potente. Ela é verdadeiramente uma RTX 5080 Lite, perdendo apenas por cerca de 10% de desempenho. No geral, por conta principalmente do preço, ela vai para a categoria A. Chegando agora no fim da nossa lista, vamos para RTX 5080, placa monstra, marcando 36.501 pontos, 16 GB de VRAM GDDR7, TDP de 360 watts e um clock de 2.295 MHz. O preço sugerido de venda dela nos Estados Unidos foi de $1.000, ou então R$ 5.380 em conversão direta. Mas no Brasil, a gente está encontrando ela por uma média de R$ 8.500, um markup de 58%. Longe da 5080 ser uma placa ruim. O problema da RTX 5080 é o preço. Tendo uma opção como a 9070 XT ou a 5070 Ti, essa placa não vale a pena, se o seu foco é games pelo menos. Você não precisa desses 10% de performance adicional, principalmente tendo que pagar mais de R$ 2.000 adicionais para isso. E é por isso que a gente coloca ela na categoria D. E com isso, finalmente, chegamos na última placa da lista, a RTX 5090. O score dessa placa é 39.508 pontos, ela tem 32 GB de VRAM e um TDP de 575 watts com um clock de 2017 MHz. O preço sugerido de venda nos Estados Unidos foi R$ 2.000, que em conversão direta sairia R$ 10.766. No Brasil, ela está saindo por uma média de R$ 19.000, com um markup insano de 76,5%. A RTX 5090 é o topo absoluto em performance. Ela tem um desempenho bem superior à RTX 4090 da geração passada, mas ela simplesmente não é uma placa para gamers. Ela só vale a pena para 4K extremo, VR pesado, IA ou então produção, que exige muita VRAM. E é por esse motivo, como essa lista é com foco em games, que a gente vai colocar ela na categoria E. E é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, ou então se esse vídeo te ajudou a decidir a sua próxima placa de vídeo, dá aquela força, segue o canal e deixa o like, porque montar essa lista deu um trabalho da peste. Valeu, pessoal!